Imagine segurar em mãos uma pequena peça de metal que carrega séculos de história, identidade nacional, literatura, política e cultura europeia. É exatamente isso que representa esta moeda de 2 euros da Eslovênia, emitida em 2007, ano em que o país passou a integrar oficialmente a zona do euro. Apesar do tamanho modesto, essa moeda é um verdadeiro documento histórico em miniatura. Vamos começar pela descrição física da moeda. Ela segue o padrão das moedas de 2 euros, formato bimetálico, com um anel externo prateado e um núcleo central dourado. No anel externo, vemos as 12 estrelas da União Europeia, símbolo de unidade, harmonia e cooperação entre os países do bloco. Também aparecem inscrições e marcas que indicam o valor e a integração monetária europeia. No centro da moeda, em destaque, está o retrato de um homem sério, com traços fortes e olhar introspectivo. Esse homem é Franz Prešeren, considerado o maior poeta da história da Eslovênia e um dos principais símbolos da identidade cultural do país. Abaixo do retrato aparece a inscrição Žive naj vsi narodi, que em português significa Vivam todos os povos. Essa frase não foi escolhida por acaso, ela é carregada de significado político, cultural e humanista. Franz Prešeren nasceu em 1800, em uma época em que a Eslovênia ainda não existia como país independente. A região fazia parte do Império Austríaco e o idioma esloveno era frequentemente marginalizado em favor do alemão. Prešeren foi um dos primeiros intelectuais a defender que o povo esloveno tinha direito à sua própria língua, cultura e expressão artística. Ele acreditava profundamente que a poesia poderia ser uma ferramenta de libertação, identidade e união entre os povos. E é justamente dessa visão universalista que surge o verso Vivam todos os povos, retirado de sua obra mais famosa, o poema Zdravljica, ou Um Brinde. Esse poema é tão importante que se tornou o hino nacional da Eslovênia. Curiosamente, apenas uma estrofe específica foi escolhida como hino, exatamente aquela que fala sobre paz, igualdade e respeito entre as nações. Em vez de exaltar guerras ou conquistas militares, o hino esloveno celebra a convivência pacífica. Isso torna a escolha dessa frase para a moeda ainda mais simbólica, especialmente dentro do contexto da União Europeia. Agora, vamos falar sobre o contexto histórico da moeda. A Eslovênia declarou sua independência da Iugoslávia em 1991, após um curto conflito, conhecido como a Guerra dos 10 Dias. A partir daí, o país iniciou um rápido processo de integração com o Ocidente. Em 2004, tornou-se membro da União Europeia e apenas 3 anos depois, em 2007, adotou oficialmente o euro, sendo o primeiro país do antigo bloco socialista a entrar na zona do euro. Essa moeda, portanto, representa muito mais do que um meio de pagamento. Ela simboliza a transição histórica da Eslovênia, de uma região dominada por impérios e federações, para um país soberano, europeu e democrático. Ao escolher Franz Prešeren para estampar sua moeda, a Eslovênia enviou uma mensagem clara. Sua identidade nacional está profundamente ligada à cultura, à língua e à liberdade de pensamento. Outro detalhe interessante é a assinatura estilizada de Prešeren gravada na moeda. Isso reforça a ideia de autoria, legado intelectual e permanência cultural. Não é apenas um retrato, é a marca de um homem que ajudou a moldar a consciência nacional de um povo inteiro. Do ponto de vista numismático, essa moeda também chama a atenção. Embora não seja uma edição comemorativa rara, ela tem grande valor histórico e simbólico, especialmente para colecionadores interessados em moedas que representam momentos-chave da integração europeia. Em estado comum de circulação, ela vale seu valor facial, mas exemplares bem conservados podem alcançar preços maiores entre colecionadores especialistas. A moeda também reflete um aspecto importante da filosofia europeia moderna, a ideia de que a diversidade cultural é uma força, não uma fraqueza. Cada país da zona do euro tem o direito de escolher seus próprios símbolos nacionais para o lado comum das moedas. No caso da Eslovênia, a escolha de um poeta e não de um líder militar ou político revela muito sobre os valores que o país deseja projetar.
Franz Prešeren morreu em 1849, sem jamais ver a Eslovênia independente. Viveu uma vida marcada por dificuldades financeiras, amores não correspondidos e censura política. Ainda assim, seu legado atravessou gerações. Hoje, ele é homenageado em monumentos, notas antigas, feriados nacionais e, claro, nesta moeda que circula por toda a Europa. Cada vez que essa moeda passa de mão em mão, seja em um café em Lisboa, uma padaria em Paris ou uma estação de metrô em Berlim, ela carrega consigo uma mensagem silenciosa, a de que as palavras, a cultura e a arte também constroem nações. Em resumo, esta moeda de 2 euros da Eslovênia não é apenas dinheiro. Ela é um símbolo de identidade, resistência cultural, integração europeia e esperança em um mundo onde, como escreveu Prešeren, vivam todos os povos. E assim chegamos ao final dessa viagem pela história escondida em uma simples moeda. Obrigado por acompanhar até aqui e por valorizar a cultura, a história e os pequenos detalhes que contam grandes histórias. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Isso ajuda muito o canal a continuar crescendo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos e áudios sobre moedas, história e curiosidades do mundo. Compartilhe com quem também gosta desse tema e deixe seu comentário dizendo o que achou. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo conteúdo.